Ok, tá tudo certo então. Boa noite. Vamos começar então a nossa conversa de hoje. E a nossa conversa de hoje vai ser bem um ponto bastante interessante, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a janela, os slides. Cadê são esses aqui? Eu mandei esses slides aí lá no grupo de física, mandei lá pro núcleo também, então se alguém estiver vendo aí lá do núcleo, que é do grupo de biologia e química, e a Pamela deve ter mandado para vocês, tá? Ou se alguém não recebeu e quiser depois, só me pedir depois, não tem problema, eu mando para vocês. Ah, vocês estão visualizando os slides? Tá saindo certinho? Beleza. Então tá, então a nossa conversa de hoje vai ser sobre cosmologia quântica. Cara, esse aqui é o melhor assunto dentro da física, tá? Hoje vai ser hoje eu vou, como diz o outro, usar e abusar dos termos aqui com relação à cosmologia quântica, tá? Por duas razões. Primeiro, eu vou usar vamos dizer assim, os meus privilégios de apresentar esse tema para vocês, tá? E segundo, porque foi a área que eu trabalhei na minha pós, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado. Aliás, no meu TCC também, de uma forma não consciente, depois eu vou explicar lá na frente por que não é tão consciente desse jeito, mas no TCC também trabalhei com isso, um pouquinho disso de cosmologia quântica, e porque assim, é uma área da física, é uma área formidável, tá? Então, hoje eu vou rasgar seda para a cosmologia quântica, tá? Então, não reparem quando eu estiver fazendo esses elogios todos para essa área. Para mim tá a cosmologia quântica, depois vem o restante da física, tá? Matéria condensada, experimental e tudo mais, tá? Então, são algumas brincadeiras que eu vou fazer com relação a, a essa boa área, tá? Eu vou aproveitar dessa boa área. Bom, tá aqui um sumário, tá? Gigantesco, hein? Vamos falar de tudo isso? Não. Eu só vou citar alguns pontos, tá? Porque, primeiro, cosmologia quântica é uma área gigantesca, tá? Gigantesca que eu digo é em questão de pesquisa. Lá na frente vai ser melhor entendido porque que ela é uma área muito grande em termos de pesquisa, tá? É uma área teórica, e eu vou explicar os motivos ainda por que nós não temos até essa data, e lembre-se que até essa data que eu estou dizendo é até 8 de abril de 2021. Tá? Se alguém estiver ouvindo isso depois, se alguém já tem notícias sobre alguma coisa e eu não tenho ainda, então até essa data o meu conhecimento é esse. Nós não temos cosmologia quântica a nível observacional ou experimental. Tá? Até essa data. Depois disso, aí é outra virada, é outra história. Tá? Então, por ser uma área, vamos dizer assim, puramente teórica, tá? Apesar das grandes previsões, aliás, das muitas previsões que são feitas, tá? Ela é uma área puramente teórica, tá? Então só tem, usando o senso comum, só tem teoria, não tem nada. Então é mais ou menos isso, tá? Então, assim, por ser uma área teórica, tem muita gente trabalhando com diversos modelos de cosmologia quântica. Aqui, o que eu vou fazer? Eu puxei, veja só, eu puxei um modelo de cada coisinha que eu achei interessante. Porque tem modelo, inclusive desses caras que tem aqui, cada um deles trabalha em mais de um modelo. Tá? Então eu vou citar alguns modelos muito rapidamente, vou me prender em algum específico para abrir alguns pontos, alguns conceitos que eu acho um pouco mais interessantes e só. Aqui não vai dar tempo de abrir mais do que isso, tá? Mas tem muita coisa. Lá no grupo de física, por exemplo, eu mandei muita referência de artigos do Vilekin. Eu vou chamar de Vilekin, é o Alexander Vilekin. Eu não sei pronunciar russo, então eu não sei qual é o nome dele. Então eu vou chamar de Vilekin, tá? Se alguém souber, Vilekain ou Vilekin, alguma coisa desse jeito, pode me corrigir depois. Eu vou chamar de Vilekin, que é o aportuguesamento, tá? Eu mandei muitos artigos lá do Vilekin, por exemplo. Hoje, com a data de hoje, ontem, foi anteontem, eu mandei muitos outros livros e artigos sobre cosmologia quântica, uma grande quantidade de material que tem lá, porque assim, é muita coisa. Só de teoria de cordas eu mandei mais uma outra pancada de referências, então assim, é muita coisa, tá? Muita coisa mesmo, então não dá para ver tudo. Eu fiz uma seleção. Você tirou essa seleção da onde?
Ops, espera aí. Opa, acabou caindo aqui. Você tirou essa seleção da onde? Eu não apresentei aqui. Eu tirei essa seleção daqui. Livro do... Pô, esqueci de colocar o nome do autor, hein? Que maravilha, hein? William Lane Craig. Esqueci de colocar o nome do autor, tá? William Lane Craig escreveu esse livro Apologética Contemporânea. A veracidade... Nossa, tá cheio de digitação. A veracidade, não veradicade, não. Veracidade da fé cristã, segunda edição da editora Vida Nova. Eu me baseei nos modelos que o Craig apresenta lá e fiz uma pequena mexida, tá? Tem esse outro webinário aqui, tá o link aqui direitinho, depois vocês podem assistir, aonde eu apresentei esse tema de cosmologia quântica, mas numa situação de uma apologética, tá? Lá do canal Teodidatas, tá? Lá do meu amigo Carlos Xavier, tá? E também eu estou puxando os outros modelos de Willie DeWitt, lá na frente vai ficar mais claro. Puxei um modelo apenas do Villequin, tá? Um foco maior em um modelo específico. Teoria M e teoria da teleparalelismo equivalente à relatividade geral cosmológica, que é o modelo que eu trabalhei, né? Então, eu estou puxando daí, tá? Então tem muito mais coisa do que isso. Muito mais. Ok? Oi, pode falar. Vendo no Google Tradutor como é que se falava Vilenquim. E se fala William King. Como é que é? Se fala William King. William King. Ah, então não tá tão errado como eu estava imaginando. Então, Villequin. Beleza, obrigado, Soares. Então é Villequin. Tá? Então é o Villequin ou Alexander. Alexander é um nome muito mais bonito, né? Alexandre Russo, muito mais lindo, né? Claro. O meu xará, pronto, fica mais fácil ainda. Brincadeiras. Então vamos lá. Depois disso, então vocês podem observar que tem muita coisa para a gente poder trabalhar. Não vamos trabalhar com tudo, vamos dar apenas aquele velho panorama. E é claro que eu vou puxar um pouquinho para algumas coisas físicas aqui. Quem não for da área da física ou não souber sobre essa área, na hora da nossa discussão, pode perguntar à vontade. Então, primeira coisa, definição, tá? O que é definição? O que eu estou falando de cosmologia quântica? Cosmologia quântica, então, em outras palavras, é tratar o nosso sistema, nesse caso o universo, com uma teoria de gravitação. Que teoria de gravitação? A que você quiser. Relatividade geral, teleparalelismo, gravitação de Rotherford-Lifshitz, gravitação em loop, a gravitação de teoria de cordas ou supercordas, se tem diferença, a teoria de gravitação que você quiser. Tá? Então, vai tratar o universo com uma teoria de gravitação e com uma mecânica quântica específica. Qual a mecânica quântica? A de Copenhague, a de Bohm, a de muitos mundos de Everett, a que você quiser. Mecânica quântica, isso tudo dentro de um único formalismo, dentro de um único modelo, tá? Então eu vou trabalhar com o universo, teoria de gravitação, mecânica quântica, dentro de um mesmo modelo cosmológico. Então eu vou construir um modelo cosmológico utilizando a aplicação de gravitação quântica, tá? Em palavras um pouquinho mais técnicas seria isso. Então eu vou fazer uma gravitação quântica, aplicar gravitação quântica em um modelo cosmológico. Isso é cosmologia quântica. Agora, como eu vou fazer isso? Aí vamos utilizar a ferramenta que você quiser utilizar. Tá? Então, a aplicação disso, onde é que é aplicado cosmologia quântica? No início do universo, onde não temos nenhum modelo cosmológico clássico. Tá? Então, sempre que eu usar essa palavra clássica, para quem não é da física, clássico significa um modelo que não é quântico. Tá? Mecânica newtoniana, velocidades baixas e tudo mais. E não é relativístico. Se bem que relatividade também é clássico, tá? Dentro desse contexto. Ou seja, não é quântico, tá? Então, quando eu falar a expressão clássico, significa que não é quântico, tá? Então, não temos nenhum modelo cosmológico clássico para aplicação do início do universo. E para a evolução do universo também a gente pode utilizar a cosmologia quântica, como foi o caso que eu utilizei, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Não vou mostrar muitas equações. Aliás, não vou mostrar equação quase nenhuma. Acho que não tem equação nenhuma. Poxa, eu devia ter colocado as equações, mas naqueles materiais que eu mandei para vocês tem muita equação lá, tá? E então, e a cosmologia quântica é uma vertente da gravitação quântica. Gravitação quântica é só utilizada para cosmologia quântica? Não. Eu utilizo gravitação quântica
por exemplo, para estudar buracos negros. Tá? Eu posso utilizar lá dentro para entender o que tem dentro do buraco negro ou qualquer outra coisa que eu tenha que utilizar gravitação quântica, ou seja, em processos onde a força gravitacional é muito intensa e eu tenho, digamos, distâncias da escala atômica, por exemplo. Tá? Então, esse é mais ou menos o panorama, a definição do que eu estou falando de gravitação quântica para você, de cosmologia quântica. Tá? Então, vamos começar. Cosmologia quântica, então, é tratar o universo ou um modelo cosmológico utilizando uma teoria de gravitação, relatividade geral, qualquer uma que você queira, e mecânica quântica no mesmo modelo cosmológico. Tá? Então, cosmologia quântica é isso. Ok? Então vamos começar com a cosmologia quântica de Willy DeWitt. E veja que eu não coloquei nenhuma figurinha de galáxia, de Big Bang, de estrela. Por quê? Porque cosmologia quântica a gente trabalha com isso aqui, ó. Papel, caneta, talvez um computador para fazer uma simulação e só. A gente não tem cosmologia quântica. Por que nós não temos? Isso aqui eu não vou falar especificamente lá dentro, então por isso que eu vou fazer esse adendo logo agora, porque é o seguinte, nós temos um problema que não dá para fazer, não vou adentrar nessa questão, mas a gente pode discutir isso, não dá, é impossível, e eu digo isso impossível do ponto de vista físico mesmo, é impossível a gente fazer quantização da relatividade geral. Relatividade geral, no caso, é uma teoria de gravitação. É impossível fazer. Ah, mas o Wheeler e o DeWitt fizeram e tal. Aí a gente vai para outra discussão que não é agora, mas a gente não tem. Não tem, tá? A gente vai discutir isso depois. Não temos como fazer isso com a relatividade geral. Então, se a gente não faz quantização da gravidade dentro de relatividade geral ou com qualquer outro modelo, nós não temos gravitação quântica. Isso eu digo a nível teórico. Tá? Bom, se não temos nem a nível teórico, então bagunçou tudo, porque a nível experimental observacional nós não temos. Então, cosmologia quântica, por consequência, nós não temos ela de forma observacional, no caso, uma cosmologia, né, ou algum modelo cosmológico, a observacional, ou vamos dizer, experimental. A gente pode fazer um experimento em laboratório um pouco menor, dadas as condições. Inclusive no LHC, que já atinge níveis de energia bem alto, o LHC ele chega, se não me engano, a 14 TeVs. É um nível de energia que daria para testar gravitação quântica, cosmologia quântica. Daria, mas não está achando nada ainda. Tá? Então a gente vai partir para as equações. E a gente vai fazer tudo a coisa teórica. Tá? Então tudo que nós temos de cosmologia quântica que vem de gravitação quântica é tudo teórico. Tá? E aí dentro do campo teórico, matemática é o limite, ou seja, não temos limite algum. Aí lá sim, lá a gente trabalha com equações, fazemos cosmologia quântica, gravitação quântica, lá vão ter e para todo lado, tá? Começando então com a cosmologia quântica, e aí eu vou explicar um pouquinho do que cada modelo tenta fazer, teoricamente, tá? Sempre tem isso em mente, tá? Ah, é só teoria. É o que tem para hoje, tá? Então a gente só está trabalhando no campo teórico até o momento, tá? Cosmologia quântica de Willy DeWitt, tá? Foi formada, é o que nós chamamos na física de cosmologia quântica padrão, ou Standard Quantum Cosmology, tá? Tem esse termo também em inglês, que foi feito por John Wheeler e Bryce DeWitt na década de 60, tá? Quem é esses camaradas? John Wheeler, um dos maiores cosmólogos do século XX, só para vocês terem uma ideia, ele foi orientador do Feynman, tá? Richard Feynman, que ganhou o Nobel peraí só um minutinho, que ganhou o Nobel de Física o ano passado, tá? Que ganhou o Nobel de Física já, tá? Muito conhecido, tá? Então John Wheeler, ele faleceu agora recentemente em 2008, tem pouco tempo, tá? Para mim pouco tempo é qualquer coisa dentro de 20 anos é pouco tempo, tá? Ele foi também orientador do Jacob Beckstein, é um nome bastante conhecido dentro da área da física. O Hugh Everett, aquele lá do Muitos Mundos de Everett, da interpretação da mecânica quântica, pois é, foi orientador dele também. Inclusive, o Everett, que trabalhou com essa questão de muitos mundos, de interpretação de muitos mundos, o John Wheeler puxou essa ideia para trabalhar com Bryce DeWitt
para fazer a cosmologia quântica, porque eles utilizam a mecânica quântica justamente a mecânica quântica de muitos mundos, do Everett. Everett foi aluno do John Wheeler. Outro, bom, tem o Feynman também, né, que eu já mencionei, Charles Meissner, um grande físico também, se não me engano ainda está vivo ainda, tá? Kip Thorne, quem já ouviu falar de Kip Thorne, que ganhou o Nobel de Física em 2017 agora, foi amigo do Stephen Hawking por muitos anos, aliás, a vida inteira do Hawking, tá? Pois é, John Wheeler foi orientador do Kip Thorne também. O Bill Unruh, acho que é assim que pronuncia, vocês devem ter ouvido falar do efeito Unruh. Então, John Wheeler também foi orientador do Unruh. Robert Wald, do livro do Wald de relatividade, tá? É um livro, eu não gosto, particularmente eu não gosto daquele livro, mas é um livro clássico de relatividade, bem puxado na questão de matemática. Pois é, foi orientador dele também. Então, ou seja, John Wheeler é o cara dentro da cosmologia e dentro da física, tá? Então, um cara bastante conhecido. Inclusive, e tem um outro detalhe. John Wheeler foi o que postou ou que batizou o nome de isso, exatamente. Só você está falando que o Kip Thorne é aquele cara lá do Interestelar, que fez a consultoria lá para o filme Interestelar, tá? Então, John Wheeler foi o orientador dele. John Wheeler também foi o cara que cunhou o nome, o termo buracos negros, tá? Vem justamente do John Wheeler, se eu não me engano, década de 40, década de 50, tá? Então, antes disso, qual era o termo que a gente usava? Buraco de Schwarzschild. Aliás, métrica de Schwarzschild era um termo bastante... Era Schwarzschild, bom, década de 40 é Schwarzschild. A gente não tinha um nome para esses objetos, tá? O nome mais clássico seria Dark Star, né? Estrela escura, né? Como tudo a gente faz na física, a gente não sabe o que a gente chama de Dark. Matéria escura, dark matter, energia escura, dark energy, por aí vai, tá? Então foi o John Wheeler que deu o nome de buraco negro, que é esse black hole que nós temos hoje em dia. Escreveu muitos livros, tá? Então, assim, a ficha do cara vocês podem ver que é gigantesca. Bryce DeWitt é um outro grande físico também, talvez um pouco menos conhecido, mas que trabalhou bastante nessa linha mais de cosmologia quântica, que é onde estão os trabalhos dele, tá? Gravitação quântica e tudo mais. Então eles se juntaram, eu até inclusive mandei os artigos dele lá no grupo, eles se juntaram para publicaram, se bem que eu acho que só está no nome do DeWitt, eu acho que não está o nome do John Wheeler. Esses 3 artigos em 1967, mas o John Wheeler trabalhou bastante com as equações que tem lá, que vai dar que são as equações, como são equações diferenciais, que são as equações que dão base à cosmologia quântica, que nós chamamos de cosmologia quântica padrão. Depois disso, essa equação, a equação diferencial, ela é chamada de equação de Wheeler-DeWitt. Foi dado o nome depois. Tá? Veja que tem o Wheeler e o DeWitt depois. Tá? Então, vieram deles. Tá? E qual é a base da cosmologia quântica padrão? Ela utiliza a mecânica quântica de interpretação de muitos mundos de Everett, tá? Ou seja, dá essa ideia de outras realidades físicas ou outros universos, entre aspas, tá? Não é um universo físico igual nós temos, mas sim um universo da interpretação da mecânica quântica, tá? E também trabalha, e aí é que vem um negócio estranho, vamos dizer assim, a base da cosmologia quântica, veja que sempre a cosmologia quântica tem um componente de teoria de gravitação e a mecânica quântica. A mecânica quântica, interpretação de muitos mundos de Everett. A parte da teoria de gravitação, ela utiliza a relatividade geral. E aí eu coloquei força, entre aspas, a relatividade geral para ser tratada de forma quântica, tá? Como é isso? A relatividade geral não permite quantização. O que significa você fazer quantização de uma teoria? Significa o seguinte, você vai pegar dentro daquela teoria, por exemplo, dentro da relatividade geral, você vai pegar uma equação, e eu vou falar assim de uma forma bem aberta, para quem não é da física poder entender também. Igual nós temos lá no segundo grau, vou puxar lá no segundo grau, tá? Vou puxar lá embaixo mesmo. Aquelas equações de energia, energia é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Aquilo lá é de energia cinética, tá? Então, aquela expressão, aquilo lá é uma equação de energia cinética.
A gente faz a mesma coisa dentro de relatividade geral, mas buscando uma expressão dessa, uma equação dessa, de energia, mas não de energia potencial ou de energia cinética, em sim de energia gravitacional. Tá? A gente constrói da mesma forma, tem lá as formas de você construir isso. Só que, veja que uma expressão de energia vai te dar uma unidade de Joule, de qualquer outra coisa, né? Igual a gente aprende lá na escola. A equação que é produzida de energia gravitacional dentro da relatividade geral não é aquilo que nós chamamos de uma equação verdadeira ou de um tensor verdadeiro. Em si é um pseudotensor. Poxa, agora ficou complicado. Em outras palavras, para todo mundo entender, aquela equação que nós tiramos de equação de energia gravitacional dentro da relatividade geral é uma pseudoequação. Na realidade, o termo correto seria pseudotensor, tá? E não dá para a gente fazer quantização com isso. Quantização é o quê? É eu pegar essa expressão de energia e ver os pacotes. Tá? Eu vou aplicar um processo de quantização da mecânica quântica que eu estou utilizando e vou achar os pacotes. Mecânica quântica não tem os pacotes de energia, os quanto de energia? É os quanta ou os quanto? Acho que é os quanto de energia, que sempre é o inverso, é a expressão em latim. Então você tem os pedacinhos, os quanta, obrigado, Soares, os quanta de energia, os quanta mesmo, porque é plural, tá? Os quanta de energia, os pacotinhos de energia, eu faço isso, mas eu preciso de uma equação verdadeira. E eu não tenho isso dentro da relatividade geral. E aí eles forçam isso a se ter, tá? Eles fazem uma modificação nas equações da relatividade geral. Falando um pouquinho mais técnico, eles puxam uma hamiltoniana dentro da relatividade geral e fazem uma manipulação com essa hamiltoniana. Uma manipulação que eu não acho nada correta do ponto de vista matemático, mas os caras fazem, né? Sem problema. E aí faz a quantização e mete cosmologia quântica, tá feito. Problemas com relação a isso. É o que mais a gente tem. A gente tem problemas, por exemplo, como é que fica tempo com relação a isso? Porque lá a equação que eles produziram é uma equação que a gente chama de equação estacionária. O que é isso? O que é uma equação estacionária? A equação estacionária é o seguinte. Lembra lá da equação lá no segundo grau também, de movimento? S é igual a velocidade vezes tempo? Então veja que velocidade é igual, espaço é igual a velocidade vezes tempo. Então eu tenho uma parte de tempo ali, tá? O meu espaço ele está em função do tempo, tá? Dado uma determinada velocidade que também é função do tempo, tá? Então, ou seja, na modificação que eu faço do tempo, eu vou ter uma determinada velocidade e vou ter uma determinada distância. Isso lembrando lá do segundo grau. Aqui, na equação de Wheeler-DeWitt, não tem variável tempo. Tá, e como é que fica tempo dentro de uma cosmologia quântica? Não tem. É um negócio complicado, viu? Complicado, porque vai pegar justamente na questão do conceito do tempo. Como é que fica o tempo no meio disso? Tá? E aí tempo tanto no sentido físico quanto no sentido matemático. É um problema gigantesco que a gente tem com relação a isso. Tá? Mas por mais de 50 anos praticamente aí, é a cosmologia quântica que nós temos padrão trabalhada por muita gente em muitos lugares, tá? Então, esse é o modelo de cosmologia quântica. Veja que o de Wheeler-DeWitt, ele deu suporte para outros modelos de cosmologia quântica, porque você pode perguntar um monte de coisa, tá? E a cosmologia quântica de Wheeler-DeWitt nos dá o quê de material, de base física de observação? Vai ficar claro agora quando eu for falar desse modelo aqui do Alexander Vilekin. Acho que eu pronunciei certo, Vilekin. Tá? Vilekin. O Aler, pronto, fica mais fácil, o Aler, tá? Porque aí é só para os íntimos. Aí agora você vai ver a aplicação, porque o Alexander ele pegou o modelo de Wheeler-DeWitt, fez algumas modificações e montou um modelo de cosmologia quântica, que eu estou chamando aqui de cosmologia quântica de Vilekin, para poder fazer aplicações assim mais diretas ainda, tá? Porque veja, década de 60 a gente não tinha muita coisa ainda de cosmologia como nós temos hoje em dia, ou na década de 80, 90, teoria de inflação, radiação cósmica de fundo, essas coisas todas, a gente não tinha na época do Wheeler-DeWitt. Já mais para frente, que isso aqui é um artigo que o Vilekin
publicou em 1982, inclusive eu até mandei lá o artigo lá para vocês, tá? Ele vai trabalhar justamente com isso, e é que eu estou falando bastante desse livro, Many Worlds in One, do Willie. Eu acho que eu não mandei esse livro para vocês, né? Depois vocês me cobrem, eu tenho ele. Aí eu mando, depois vocês podem até, lá no grupo de física, depois vocês podem até dar uma olhada um pouco mais em detalhes, tá? Bom, então qual que é a cosmologia quântica do Alexander, do Ale? Bom, a base dela é cosmologia quântica de Wheeler-DeWitt, tá? Vai sair da relatividade geral, vai sair da mecânica quântica de interpretação de muitos mundos. Tá? E aqui vai entrar alguns dados ou alguns conceitos que eu vou falar bem rapidamente, mas depois na discussão, se vocês tiverem dúvida, a gente tira a dúvida também. Tá? E ele vai utilizar conceitos desse tipo de tunelamento quântico cosmológico. A gente tem tunelamento quântico dentro da mecânica quântica, já é um fenômeno já bastante conhecido, tá? Por exemplo, em LEDs e outros fenômenos a mais que a gente tem dentro da física, a gente já utiliza. Mas aqui é tunelamento quântico cosmológico. Tá, mas eu não sei nem o tunelamento quântico, quanto mais o cosmológico. Em linhas gerais, em palavras gerais, é um fenômeno quântico onde você tem que partículas, ela ultrapassa uma determinada barreira de potencial. Tá, eu não estudei mecânica quântica, não estou entendendo nada. Em outras palavras, é o seguinte: você tem uma partícula, e essa partícula, dentro da mecânica quântica a gente sabe disso, ela tem uma determinada energia. E aí você coloca uma barreira de potencial. O que é isso? É alguma coisa para fazer com que a partícula não passe de um lado para outro. Para ela passar de um lado para outro dessa barreira de potencial, ela tem que ter uma energia maior do que essa barreira para poder passar. Então, você pode colocar aí como a gente faz lá nas primeiras aulas de mecânica quântica da graduação, por exemplo, ou de física moderna e tudo mais que a gente estuda na faculdade, é o tal do potencial infinito, tá? Óbvio que não existe potencial infinito, mas a gente chama de infinito porque ele é muito maior do que a própria energia da partícula. Então, a partícula não passa. Mas esse potencial pode ser o quê? Pode ser muitas coisas, pode ser um campo elétrico, um campo magnético. Então, a partícula fica confinada nessa figura que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo. Ela nunca passa para o lado direito, nunca. Mas, por causa do princípio de incerteza de Heisenberg e mais umas outras coisinhas que eu não vou trabalhar aqui, ela tem uma probabilidade de desaparecer desse lado e aparecer desse outro lado, em outras palavras seria isso, ou seja, de romper ou de ultrapassar esse potencial, esse estado de energia ou essa barreira de potencial proibido ou essa banda proibida e passar de um lado para o outro, tá? Esse é o que nós chamamos de tunelamento quântico, tá? Tunelamento quântico cosmológico é isso acontecer mais para nível de universo inteiro. Eita, o universo inteiro vai tunelar? Vai. Nesse modelo do Wildekin, sim, tá? Só que qual que é o processo que ele vai tunelar? É esse processo aqui. Veja que aqui eu estou falando eu esqueci de mencionar isso. Quando eu estou falando de cosmologia quântica, eu estou falando de início do universo. Como é que é o início do universo que a gente já viu lá em cosmologia? O universo inteiro, acho que são quase 1 ou 2 trilhões de galáxias. Vamos arredondar para 2 trilhões de galáxias que aguenta, tá? Vamos pegar todas as 2 trilhões de galáxias, nem falar esse nome em português. 2 trilhões de galáxias, cada galáxia com mais de 100 bilhões de estrelas, com mais de bilhões ou milhões de planetas, ET, civilizações. A gente está naquele meio daquele pacote todo. Pega tudo isso, confina tudo isso em um espaço minúsculo. Qual é o tamanho desse espaço? Volume igual a 0. Tá, como é que eu confino em algo que não tem volume? Guarda essa informação. Por nós físicos aqui, a gente já consegue entender melhor o que é isso, mas guarda essa informação que seja um volume bem pequenininho. Não vamos colocar igual a 0, não. Mas bem, o quanto pequeno você imaginar, você conseguir imaginar, coloque esse tamanho ou esse volumezinho menor ainda. Então, o universo inteiro, todas as trilhões de galáxias, estrelas, poeira, gás, tudo, confina nisso. Tudo. Planeta Terra, confinado nesse tamanho pequenininho, tá? Isso é o início do universo. Então, estou falando de cosmologia quântica nesse tipo de configuração. E aí, qual que é o processo de tunelamento quântico cosmológico? É o processo pelo qual o universo nasce, dentro desse modelo do Wildekin, tá? Ele passa de um estado do nada, por isso que o volume é 0,
Eu não tenho volume, então eu tenho nada. Faz sentido. Eu não tenho volume, então não tenho nada. Exatamente, é isso mesmo. O universo. Tá, mas como assim? Eu tô tentando fazer um trocadilho justamente com quem não entende essas expressões, tá? Mas quem não entende, acompanha aí que a gente vai conseguir entender. Então, estou pegando do nível baixo até o nível nosso de física. Então, ele passa de um estado do nada, tá? E aí é do nada físico, tá? Nada absoluto, aquele nada filosófico que a gente pode chamar e tudo mais. Não, eu não estou trabalhando com isso. Estou trabalhando com nada físico, tá? Ou com o efeito Casimir. Para a gente poder ter uma ideia, eu estou trabalhando com mais ou menos aquilo. Aonde reina, ou seja, no nada, aonde está o universo todo no volume igual a zero, reina o falso vácuo quântico meta-estável. Então ele sai desse estado do nada, que é onde tem esse falso vácuo quântico meta-estável, e ele sai desse falso vácuo quântico meta-estável porque ele é instável, passa o universo para um vácuo verdadeiro, e aí ele começa o período de inflação, ou, como a gente fala comumente, de Big Bang. Tá? A gente já trabalhou com Big Bang em outras oportunidades, então é disso que eu estou falando. Eu estou falando de processos físicos anteriores ao Big Bang. É isso aqui. Agora vamos abrir um pouquinho mais esses termos aqui que eu estou falando. O que é o nada que eu estou falando? Obviamente estou falando do nada físico, tá? Porque o nada absoluto não existe fisicamente e não é assunto da gente conversar agora. A gente pode discutir nas discussões, tá? O nada, então, é sinônimo de vácuo, tá? Que não pode ser o nada absoluto. O tunelamento quântico, esse que eu falei para vocês, que o universo passa de um ponto para o outro lado, vamos dizer assim, é regido pelas leis da mecânica quântica e deve existir essas leis até mesmo quando não tem universo. Porque o que acontece? O universo está aqui, desse lado de cá, dessa barreira de potencial infinito, ele está aqui num volume igual a zero, o universo todo concentrado aqui, toda a matéria e energia, os campos de matéria e o campo gravitacional aqui. Aqui está o nada, em um estado de falso vácuo quântico metaestável. Depois, o universo tunela, ou seja, ele passa de um estado para outro, de falso vácuo para um vácuo verdadeiro. Tá? É assim que acontece todo o processo. E aí passou para cá, aí ele começa, aí ele fica nesse instante, vamos colocar aqui que o instante é zero, justamente aqui depois do tunelamento o instante é zero, e aí ele fica nesse estado de vácuo verdadeiro, com volume igual a zero durante de 0 a 10 elevado a menos 43 segundos, que é o que a gente chama de escala de Planck. De 10 a menos 43 segundos em diante é o que a gente já estudou, que é o que vai começar período de inflação, Big Bang, ou que a gente chama também de Big Bang, por aí vai. Então, eu estou falando de coisas anteriores a isso, tá? E aí, bom, o nada é isso, é algo que, e aqui eu estou falando no caso de sinônimo de vácuo, tá? No caso ali é um falso vácuo, no caso do universo, tá? Vácuo é aquilo que a gente já conhece dentro da física, é um objeto físico, talvez entre aspas aqui, que tem energia em algum estado, como a gente trabalha lá em teoria quântica de campos, tá? Dentro da mecânica quântica. Então você vai lá e faz descrições ou propriedades do vácuo, tá? Vácuo verdadeiro é um vácuo que tem energia positiva. Tá? Por exemplo, se você pegar o vácuo no universo em 1 metro cúbico, ele tem energia, e aí quando você tem um vácuo, ou seja, absoluto, você não tem nada, você não tem campo, você não tem radiação, você não tem radiação passando nesse 1 metro cúbico, você não tem poeira, você não tem nada, mas por causa da energia fundamental do vácuo, a gente tem uma energia ali mínima, por causa do princípio de certeza de Heisenberg, a gente tem uma energia mínima equivalente à energia de 3 átomos, ou 3 prótons, ou 3 átomos de hidrogênio. Isso é o que nós chamamos de vácuo verdadeiro. Veja que o universo começa de um falso vácuo e vai para esse estado de vácuo verdadeiro. Tá, mas o que é o falso vácuo metaestável? Falso vácuo é um vácuo de... Eita, tá até difícil. Um vácuo de alta energia e instável. Por isso que ele é meta-instável. E aqui, alta energia, de alta energia negativa. Negativa no sentido da mecânica quântica que a gente trabalha, tá? Para quem não trabalha com física, não sabe, calma, não se desespera, tá? Só acompanha esses termos aí,
só para você saber o processo direitinho que a gente está passando, tá? Então, ele é um vácuo de energia negativa, alta energia e instável, por isso que ele é metaestável, podendo decair para o vácuo verdadeiro, que é o caso quando ele tem um tunelamento, e o excesso de energia, ou seja, você tem uma transformação de um falso vácuo para um vácuo verdadeiro, você tem aniquilação, vamos dizer assim, de energia positiva, de energia negativa para energia positiva. E aí o que sobra ou esse excesso de energia é o que vai se transformar no mar de partículas elementares. E aí vai começar o período de inflação, ou o período de Big Bang. É justamente nesse excesso que se tem. Porque aí você tem uma energia negativa, por isso que o volume é zero, mas quando você tem energia positiva, tá? Eu estou falando aqui a grosso modo, tá? Quando você tem a energia positiva já não cabe no volume zero. Tá? Então ela já começa a ter volume, e aí a gente já começa a ter o período de inflação, tá? Ou de Big Bang, que é o que a gente chama. Tá? Então tá aqui a ideia do Villequin, ele começa, vamos dizer assim, com esse singularidade, porque o que é singularidade? Singularidade é justamente isso. Você tem uma massa, no caso a massa do universo toda, concentrada em um volume igual a zero. Como é que funciona isso? A sua densidade é infinita. Como não existe infinito em física, e eu só estou falando de física e só tem coisas impossíveis, quase isso, tá? A gente tem aí o que nós chamamos de singularidade, tá? Ou seja, coisas infinitas, tá? Então, ao longo do tempo, depois de um tunelamento, justamente nessa região aqui, nós temos aí o universo saindo como se fosse desse cone de baixo, que seria o campo de... É um campo escalar, tá? Falando um pouquinho mais técnico, tá? Esse campo que vai tunelar é um campo escalar, tá? E aí ele passa por um tunelamento e começa a ter energia positiva, ter o período de Big Bang, inflação e por aí vai, tá? Então é esse o modelo dos modelos do Villequin, tá? Porque o Villequin é um cara extraordinário, tá vivo ainda, inclusive, tá? Ele trabalha com tudo, até com teoria de cordas. O cara mexe com muita coisa, tá? Então é um cara muito bom. E esse é um modelo só, ele tem outros modelos. Tem um outro modelo que eu quero apresentar para vocês, que é o modelo de cosmologia quântica do Hartley Hawking. Tá? Hawking trabalhou com esse modelo, inclusive na sua tese de doutorado. Foi a tese de doutorado? Agora eu fiquei na dúvida. Porque o Hawking e o Hartley publicaram esse trabalho em 78, 83, se não me engano. Eu acho que até mandei o artigo lá. Tá? Acho que foi em 83, acho que eu mandei. Se não, depois vocês me cobram lá no grupo lá que eu vou procurar, que agora eu fiquei na dúvida se eu mandei. Mas ali é no início da década de 80, final da década de 70 e início da década de 80. Pois é, isso existe, mas é impossível de existir. Física é isso, Emanuel. A física trabalha com coisas impossíveis de existir, mas que existem, tá? Bom, existe ou não existe? Então, vem estudar física com a gente, aí você vai descobrir se existe ou não. Qual que é a ideia, então, do modelo cosmológico de Hartley-Hawking? Tá? Ele foi proposto em 83, tá? É porque eu estou na dúvida se eu mandei esse artigo lá para vocês. Depois vocês me cobram lá. Ele vem, que não tem esse assunto aqui, euditação, ele vem também do modelo de cosmologia quântica de Willy DeWitt, tá? Qual que é a ideia aqui? No modelo do Villequin, por exemplo, você tem singularidade. Físico odeia, igual a gente está falando, coisas impossíveis, singularidades, coisas que têm densidade infinita, infinitos. Para a gente não faz sentido mar infinito, energia infinita, energia negativa, singularidade. Não faz sentido físico. Inclusive, Alexandre, defendo que isso não é um problema físico, é um problema matemático. Eu jogo a culpa nos matemáticos. Tá? Eu não fico com esse abacaxi pra gente, não. Eu jogo a culpa justamente nos matemáticos. Resolvo o problema das equações de vocês, está dando problema na minha física aqui, tá? Brincadeira, viu? Então, a gente não gosta de singularidade. Aí, esse modelo de cosmologia quântica do Hartley e Hawking vai justamente trabalhar com essa ideia de eliminar a singularidade, tá? Então o universo começa quase que uma espécie de tunelamento, não chega a ser um tunelamento, aonde ele já nasce nascendo, vamos dizer assim. Tá? Ele nasce, não passa por singularidade, está aqui o link dessa figura, que inclusive vai explicar um pouquinho mais, que se não me engano é um review desse artigo do Hartley e do Hawking, eu tenho quase certeza que sim.
tá? Mas acho que eu mandei isso lá para você, mas vocês podem procurar depois nesse link aqui, tá? O universo vai nascer aqui sem limites, ou seja, no boarding, que a gente chama, tá? Não tem limites. Aí ele nasce já nascendo, já começa, já nasce crescendo. Tá? Essa é mais ou menos a ideia de cosmologia quântica, ou seja, não temos problemas de singularidade, aquelas coisas odiosas que nós temos em matemática, não tem nenhum problema aqui. Tá? Então ele nasce como se fosse uma bola fechada, mas já pronta. É mais ou menos essa ideia. Tá? Aqui tem uma outra imagem, talvez fique um pouquinho melhor que o Wilhelm explica sobre esse modelo, onde o universo já nasce, desde que não tem singularidade, que já começa um negócio meio com uma certa nuance. Tá? Aqui é o universo, tá? Já começa com uma certa nuance, já pronto, tudo fechado, mas sem limite. Tá? Pera, tem como alguma coisa nascer fechada e sem limite? Venha para a física e aí a gente vai aprender um pouquinho mais o que é uma coisa fechada, mas que não tem limites, tá? Então esse é o modelo de cosmologia quântica de Hartley-Hawking. Cosmologias em teoria de supercordas tem diversas, tá? Diversas. Aqui eu vou citar apenas talvez uma das mais conhecidas, tá? Bom, a teoria de cordas começou em 1968. Na realidade, o que nós conhecemos como teoria de cordas atual. Porque a ideia de cordas nasceu lá com como é que é o nome do cara? Yoshiro Nambu. Felizmente faleceu agora recentemente, em 2000 e poucos, 2010, por ali. Tá? Ganhou o Nobel de Física também. Ele nem pôde ir receber o Nobel porque já estava doente na época. Mas ele trabalhou com cordas que a gente chama de cordas de Nambu. Tá? Deixa eu pegar aqui, Physics. O nome do camarada. Yoshiro Nambu. Tá? Ele era um japonês. Tá? Era um físico que trabalhou nos Estados Unidos, tá? Trabalhou por muito tempo nos Estados Unidos, mas faleceu em 2015, 2010 não, 2015, tá? Ele faleceu bem recentemente, tá? E ele que começou, vamos dizer assim, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais formal, foi ele que começou com essa ideia de cordas, tá? Mas, como nós conhecemos como teorias plural de cordas, foi com Gabriele Veneziano, que trabalhava lá no CERN, lá onde está o LHC, em 1968. Veneziano ainda é um italiano, ainda está vivo, tá? E ao longo dos anos, das décadas seguintes, apareceram 5 teorias de cordas, tá? Diferentes, distintas, cada uma com a dimensão diferente. Veio a questão de supersimetria, aí agora a gente não tem só teoria de cordas, mas teorias de cordas que utilizam supersimetria, nós chamamos de teorias de supercordas, tá? Não porque é super das maravilhosas, não, porque o nome da simetria se chama supersimetria, tá? É um tipo de simetria que a gente trabalha dentro da física. Em 95 surgiu uma outra dualidade. O que é dualidade? É conexão entre teorias, tá? Grosso modo seria isso. Em 1995, eu não coloquei o nome dele aqui, mas se chama o Edward Witten. E ele fez uma dualidade dentro de teoria de supercordas, e o nome dessa dualidade ou dessa teoria se chama teoria M. Tá? E essa teoria M vai trabalhar com a ideia de que o universo é uma brana, ou seja, como se fosse uma folha de papel, análogo a uma folha de papel, que tem 11 dimensões. O que é isso, dimensão? No nosso mundo físico, nós temos 3 dimensões espaciais, tá? Aqui nós trabalhamos com 10 dimensões espaciais. A outra dimensão é a dimensão de tempo, tá? Como é que são 10 dimensões espaciais? Falando de forma técnica, vai puxar lá do espaço de Calabi, C-A-L-A-B-I, B de bola I, traço IAU, Y-A-U, calabial, tá? Falando de uma forma muito simples para poder entender isso, é complicado, porque o nosso cérebro não consegue enxergar nem 3D direito, imagine 10D ou 11D, tá? Então é um negócio muito complicado. E então nós temos aí algo meio que um estilo cosmológico, tá? Com teoria M, porque agora o nosso universo é uma brana. E um dos modelos cosmológicos com teoria M, veja que aqui são vários, tá? O Big Bang
seria uma espécie de choque entre dois universos paralelos, tá? Que é a ideia de um outro modelo específico, veja que tem muitos modelos aqui, que é a ideia de universo equipirótico, tá? Onde você tem dois universos paralelos, eles se chocam. Aí o choque, bem a pancada que vai dar, é o que nós chamamos de Big Bang, dentro do modelo de teoria M. Foi proposto por Steinhart, Turok. O Turok, ele estava, não sei se ainda está, como diretor do Instituto Perimeter, lá do Canadá, um instituto de física teórica muito bom e muito conhecido, tá? Ele era diretor de lá, não sei se ainda é, tá? E do Ovrut, isso foi em 2001, 2002 que eles propuseram esse modelo aqui, tá? E aqui está a ideia desse modelo de universo equipirótico. Você tem um universo aqui, digamos o nosso universo, e aqui tem um outro universo qualquer, que é uma brana, tá? Os dois são branas, e aí de vez em quando essas coisas se batem. E aí quando você tem um choque de um universo com outro universo, bem aonde se bateu, nós temos um Big Bang, uma singularidade, tá? Uma grande quantidade de energia sendo liberada para essa brana e para essa outra brana. Tá? E aqui tem uma outra ideia do Steinhart e do Neil Turok, tá? Nesse livro Endless Universe, tá? Que de tempos em tempos, de uma forma cíclica, trilhões de anos, os universos vão chegando perto, dão um choque, dão uma pancada, se afastam, o Big Bang ou a energia expandida em cada uma das branas, vão, se afastam e assim vai indo de forma cíclica, de forma eterna. Tá? Aqui tem uma outra figura que vai falar sobre a parte do Big Bang, parte quente e densa, expansão cósmica, universo hoje, período de energia escura, o universo se tornando plano, a Terra não é plana, sempre faço esse disclaimer, o universo é plano, mas a Terra não, tá? O universo vai se tornar vazio, contração das estrelas e tudo mais, oscilação da forma do universo, e aí você tem um novo Big Bang, um novo choque de universos, tá? Claro que aqui é dentro de um modelo de multiverso, tá? Bom, já vou concluir agora que o melhor modelo de cosmologia quântica é esse que eu vou apresentar para vocês, tá? Que é o modelo que eu trabalhei. Mas até agora, veja que nós temos diversos modelos. Eu nem citei modelos de multiverso, porque tem vários, só citei um, do universo equipirótico, tem muitos outros, tá? Então veja que o negócio está sendo muito superficial. Tem muito mais detalhes. A gente pode conversar sobre os vários inícios do universo. O universo teve um início só, esse tanto de início. Então, a gente tem esses modelos para poder trabalhar. O que é o modelo de cosmologia quântica em gravidade teleparalela? Tá? Aqui é uma figura que eu tirei da internet, não é do meu trabalho e não significa gravidade teleparalela. Eu só achei bonitinho porque veja que isso aqui parece alguma coisa com um pano torcido. É essa a ideia mesmo. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é trabalhar com um modelo de gravitação, uma teoria de gravitação, que é o modelo ou a teoria de teleparalelismo equivalente à relatividade geral, TERG. O que é isso? É uma teoria de gravitação que ela é análoga à relatividade geral. Só que veja que a relatividade geral, como eu mencionei para vocês, ela não casa com a mecânica quântica. É impossível casar a relatividade geral com a mecânica quântica. Não tem como fazer quantização da relatividade geral. O teleparalelismo, ele é análogo à relatividade geral. O que significa análogo à relatividade geral? Toda a parte de resultados que a relatividade geral nos dá, teleparalelismo nos dá. Relatividade geral fala de ondas gravitacionais, estrelas de nêutrons, buracos negros, evolução do universo, desvio da luz. A relatividade geral fala de tudo isso, né? Teleparalelismo também. E dá o mesmo resultado de qualquer coisa na relatividade geral. Igual, mesma coisa. A gente tem buracos negros, temos ondas gravitacionais, tá tudo igual entre aspas, tá? Falando um pouquinho mais técnico, a analogia é justamente nas equações dinâmicas das lagrangianas, da mecânica da relatividade geral com o teleparalelismo, tá? Então tem uma equivalência dinâmica, tá? Fecha parênteses da parte técnica. Então, tem tudo que a relatividade geral dá dentro do teleparalelismo, só que o teleparalelismo não tem problema com a mecânica quântica. É uma teoria de gravitação quantizável. Nós podemos quantizar o teleparalelismo. O próprio Einstein, por exemplo, da década de 30,
ele viu que a relatividade geral já tinha problemas e estava buscando uma relatividade geral geral. Estava tentando generalizar a relatividade geral, que é o que nós chamamos de teoria de campo unificado. Ficou trabalhando com isso até o final da sua vida, ou seja, veja que a relatividade geral, falando um pouquinho mais técnico agora, vai dizer que a gravidade é um efeito por causa da curvatura do espaço-tempo. Puxa lá da geometria riemanniana, tá? Relatividade geral. Só que a gente tem outras formas de trabalhar com o espaço-tempo, por exemplo, com a ideia de torção. Dentro da relatividade geral, você não tem torção, tá? Então, tem outros modelos de gravitação que vai trabalhar com torção. Por exemplo, teleparalelismo. Dentro do teleparalelismo, quem vai dar o efeito de gravidade não é curvatura, porque não tem curvatura no teleparalelismo, tem apenas torção. Veja que só essa reinterpretação do efeito gravitacional já permite a gente fazer quantização com teoria de gravitação, coisa que não é permitida dentro da relatividade geral. E o problema está justamente na questão de curvatura, tá falando um pouquinho mais técnico. Então, o teleparalelismo foi desenvolvido ao longo de muitos anos, depois, principalmente, o Einstein trabalhou com isso, só que o Einstein trabalhou com a ideia de teleparalelismo, só que é uma ideia de onde vai ter dentro do mesmo modelo curvatura e torção. Tá? Tem modelos de gravitação que não funcionam até hoje muito bem, não dá para fazer quantização ainda. Se o Einstein tivesse feito teleparalelismo sem curvatura, apenas com torção, eu não teria feito meu doutorado na área de relatividade geral, porque o Einstein já teria resolvido o problema de gravitação quântica. Graças a Deus ele não resolveu, porque aí agora a gente tem serviço para poder trabalhar. Tá? Então, ao longo das décadas futuras, foi desenvolvido o teleparalelismo, e aqui eu deixo para quem quiser consultar mais, eu mandei lá no grupo de física também a minha dissertação e a minha tese trabalhando com teleparalelismo equivalente à relatividade geral, fazendo quantização e aplicando em cosmologia. Ou seja, nós temos uma cosmologia quântica em gravitação teleparalela. Em linhas gerais, seria eu fazer a mesma coisa de cosmologia de forma tradicional, mas a ideia é, ao invés de eu ter curvatura, eu tenho torção. Em linhas bastante gerais seria isso. E só com essa pouquinha coisa eu consigo fazer igual eu fiz quantização de todo o conteúdo do universo, lá no início do universo, ou seja, eu tenho uma cosmologia quântica lá no início do universo e para o resto do universo. Detalhe, sem problema de tempo. Inclusive na dissertação e na tese eu critiquei o modelo do Willy DeWitt. Corajoso, hein? Criticou o Willer. Eu critiquei ele com muito respeito, inclusive, tá? Critiquei o trabalho deles. Não, cara, não dá para criticar o Willer, tá? A obra do Willer é muito maior do que isso, tá? Mas eu critiquei o trabalho que ele fez com o DeWitt, tá? Claro, que eu estou fazendo um outro trabalho, né? Então, eu tenho uma evolução de cosmologia quântica temporal, coisa que dentro do modelo de Willer DeWitt não tem, tá? E outras coisinhas mais, depois vocês podem ver aqui na dissertação, na tese, está inclusive em português, tá? Fiquem à vontade, olha lá. E temos diversos outros modelos cosmológicos, tá? Ou seja, qualquer coisa que a gente começa a juntar um monte de teorias aqui, vai chegar no final que vamos juntar relatividade geral com mecânica quântica para dar uma gravitação quântica? Isso aqui não dá certo. A gente pode até riscar do mapa, não dá para mexer. Aliás, não dá para juntar isso aqui, relatividade geral com QFT em espaço curvado, até que funcione em determinado grau. Mas aqui não funciona. Vamos tirar a relatividade geral e vamos colocar o teleparalelismo? Aí funciona. Então nós temos diversos outros modelos de cosmologia quântica, tá? Temos o Villekin trabalha com diversos outros modelos, como com inflação eterna, em universo cíclico. Nós temos modelos de universo oscilante, que eu nem mencionei, do Penrose, que ganhou o Nobel de Física ano passado. Ele tem um modelo de universo cíclico e oscilante, do Tolman, que é um outro físico também da década de 40, ele chegou a conhecer Einstein, trabalhou com Einstein, acho que ele é falecido. Do Hawking também tem, universos de modelos de universo eterno. Então, nós temos do Fred Hoyle, do Novello, um físico brasileiro, inclusive, e outros. Tem outros brasileiros que também trabalham com. Estou tentando lembrar o nome dele, um cara lá do IME, do Instituto Militar. Esqueci o nome do cara agora. O cara trabalha, e é um modelo interessante, só que é um universo eterno
é um universo eterno, não tem singularidade. Ele critica, inclusive, a teoria do Big Bang. É outro modelo. Nós temos diversos outros modelos. Modelo de universo holográfico, tá? Nós temos esses camaradas que trabalham e diversos outros. Nós temos o modelo de gravitação quântica em loop, Rodolfo Lipschitz, que é aplicado também em cosmologia e por aí vai. Ou seja, o cardápio é gigantesco, tá? São apenas teorias, então a gente pode ficar à vontade para trabalhar com tudo isso, tá? Conclusão, agora tem uma imagenzinha bonitinha, né, para dar uma descansada, né? Olha só que belíssima imagem do Hubble, pilares da criação lá na nebulosa de Águia. Agora deu até uma limpada na vista com esse tanto de nome esquisito. E eu nem coloquei equações, tá? A conclusão que nós podemos tirar disso é: tá, tem esse tanto de modelo cosmológico, mas o universo foi feito como? Meu amigo, isso aí a gente vai ter que sentar e estudar e trabalhar muito. Porque Deus já falou lá para Jó: Ô Jó, onde é que você estava quando eu fundava a Terra? E aqui a Terra, aqui no sentido, é o universo de forma geral. Você tem? Você tem ideia? Você sabe como é que eu fundei a Terra? Você sabe como é que eu fiz a Terra? Então, me diz aí se você tem inteligência. Aqui, para a gente parece que soa meio que uma pancada, e mas está mais no sentido: ô Jó, você não tem conhecimento, você não sabe o que eu sei na hora que eu formei a Terra. Então, você não estava lá, então você não sabe como é que eu fiz a Terra. Ou, em outras palavras, como é que eu fiz o universo. Realmente a gente não estava lá, a gente está aqui batendo cabeça, estamos trabalhando muito. Tá aí o cardápio de um monte de coisas para a gente poder fazer. Temos muita coisa para fazer porque nós não temos, Deus não deixou escrito em Gênesis 1, não deixou escrito em lugar algum, não revelou para nós de forma em sonhos, dentro da Bíblia, em qualquer outro lugar, como ele fez o universo. Não tem. Simplesmente não tem. Graças a ele por isso, porque agora a gente está aqui justamente para discutir e nós temos muito trabalho para fazer dentro da ciência e, claro, dando glória justamente a ele. Tá? Bom, senhores, aí tem aqui uma bibliografia, eu não vou nem citar aqui, mas depois vocês podem olhar nos slides, tá? Bibliografia que eu deixei sugerida, mandei algum desses artigos, acho que eu mandei todos, se não, depois vocês podem me procurar e aí eu mando para vocês, inclusive esse livro que eu acho que eu não mandei esse livro para vocês, tá? Sobre teoria de cordas, supercordas e teoria M, tem esses livros aqui que são muito bons para vocês terem uma ideia bastante geral de teoria de cordas, supercordas, teoria M, tá? Uai, não tá aqui. Eita, que maravilha, eu não coloquei aqui. Bom, não coloquei, tá? Aqui é a nossa agenda que eu acabei falando no iníciozinho, que sábado agora nós vamos ter reunião do Núcleo de Ciências Naturais, Fé Cristã, 16 horas, tá? Eu vou mandar o link lá no grupo quando tiver. E na segunda-feira, live sobre criacionismo da Terra Antiga. Depois da live, às 19 horas, às 20 horas, nós vamos conversar sobre criacionismo da Terra Antiga, tá? Num Google Meet tipo desse aqui. Vou mandar o link lá nas nossas redes sociais e no grupo e tudo mais, para a gente poder tirar todas as dúvidas de criacionismo da Terra Antiga, tá? Então é isso que eu tinha preparado para cadê parar? Que eu tinha preparado para vocês hoje.